Olá, estamos aqui hoje para mais um RNA em Ação. Hoje, esse RNA em Ação, a gente vai abordar uns temas um pouquinho diferentes. Esses temas são as lesões raquimedulares. Saindo um pouquinho das doenças neuromusculares e neurodegenerativas que a gente trabalha, a gente fala um pouquinho de um quadro, que é um quadro motor importante e um paciente que é fiel à reabilitação neurológica. Então, o que é a lesão raquimedular? Primeiro a gente vai falar da coluna vertebral. Aqui a gente tem a coluna vertebral, a gente tem 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares e 4 coxígeas. E aonde se lesa mais? Se lesa mais a cervical e a lombar. Hoje a gente já sabe no Brasil que a principal população acometida é a população jovem, uma média de 30 anos, com a maioria sendo homens. No Brasil, 7.000 casos mais ou menos novos acontecem por ano. Então, sim, é um caso de saúde pública que a gente tem que se preocupar. Como elas são? Elas podem ser traumáticas em 85%. Isso quer dizer, pulei na piscina, bati a cabeça lá no fundo, lesei cervical, arma de fogo, arma branca, quer dizer faca, acidentes de trânsito, todos esses são as lesões traumáticas. E não traumáticas, tumores, infecções, as próprias degenerativas, que só incluem 15% dessas lesões. Dessa forma, a gente tem como principal o automobilístico em 48% e armas de fogo em 20%. Como elas são traumáticas? Eu estou dirigindo, bati um carro, chicoteei, lesei cervical. Outras vezes, mergulhei na piscina, a piscina era mais rasa do que eu pensava, bati a cabeça, lesei cervical. Outras formas, então aqui a gente vê a lesão, uma vértebra ela se desloca sobre a outra e a medula que passa aqui no meio é rompida. Mas ela não é rompida sempre completamente, como se fizesse assim e ela se rompeu e não tem mais jeito. Na maioria dos casos, felizmente, ela é incompleta. Então só desloca um pouquinho e alguns feixes permanecem íntegros. Desta forma, a gente tem completas, é quando realmente desloca um nível do outro, então a partir para baixo desse nível você perde função, mas a maioria delas preserva alguns feixes nervosos. E com essa forma a gente tem os quadros paréticos, quer dizer, perdeu força, mas mexe um pouquinho. Ah, não ando, mas minha perna mexe um pouquinho, meu pé mexe um pouquinho. A gente já sabe que é uma lesão incompleta. Felizmente, é com essas que a gente consegue trabalhar e ter bons resultados. Dessa forma, a gente tem ASIA é uma escala feita para avaliar o nível de comprometimento neurológico que esta lesão trouxe para aquele paciente. Então a gente vê o segmento neurológico acometido, a parte sensitiva, então agora eu sinto até aqui, mas daqui para cá não sinto mais, nem calor, nem frio, nem parestesia, quer dizer, não sinto nada, não sinto toque sutil, não sinto toque profundo. Então essa avaliação de sensibilidade também é importante. O nível motor, quer dizer, até onde mexo, até onde não mexo mais, e o que foi preservado, que é a parte mais importante. Então aqui, como se avalia na Ásia, e aqui eu vou mostrar claramente como ficam as lesões incompletas. E elas têm nome, elas têm formas da gente já saber o que está acontecendo, o que a gente vai tratar e qual o objetivo final, qual a meta final de ganho funcional. Então, aqui a gente tem uma lesão de T1, quer dizer, abaixo de T1, da primeira vértebra torácica, a gente tem comprometido o que está em pretinho, quer dizer, da cintura para baixo. Acima de T1, quer dizer, as cervicais, mais ou menos como se fosse uma gola de uma camisa para baixo. Aqui outros níveis, então, de C4, de C6, então, dali para baixo, a gente vai tendo comprometimento. Quanto mais baixa a vértebra, menor o comprometimento, porque é sempre do nível para baixo, nunca para cima. Então, se eu lesei a quinta vértebra lombar, quer dizer, L5 é só de L5 para baixo. Então, quanto mais baixa, melhor a recuperação. E quando houve
a lesão? Existem 3 fases. A primeira fase é a fase de choque medular. Quando o sistema nervoso está totalmente bagunçado, quando o sistema nervoso ele não sabe o que lesou, o que não lesou. Então os reflexos dos segmentos medulares estão diminuídos, alguns impulsos provenientes de sistemas localizadores estão diminuídos. Após a lesão, o sistema nervoso ele passa por processos que incluem uma desorganização para depois reorganizar. Então, clinicamente, essa fase é caracterizada por uma paralisia flácida, quer dizer, a pessoa fica molinha. E aí, dá aquela impressão que você vai ficar molinha sempre, mas não é só a fase de choque medular. A anestesia, quer dizer, eu não sinto nada, eu não mexo nada, e aí é aquele desespero, mas só é uma fase. A segunda fase já é o retorno da atividade reflexa. Não é a atividade ainda que vai ficar, ela é reflexa, mas é o sistema nervoso se reorganizando. Então é uma reorganização funcional, a medula fica livre de reações inibitórias e as reações elas começam a ser em massa, automatismos medulares começam a aparecer. A lesão do neurônio motor inferior, por exemplo, aparece, então a partir dali daquela lesão, qual é o neurônio motor inferior que realmente foi lesado e qual o músculo por ele inervado que foi lesado. Dessa forma, é completo, é incompleto, a gente recupera. Clinicamente, nessa fase, começam as anestesias e as paralisias começam em lesões incompletas a diminuírem. A atividade do sistema nervoso autônomo, ela começa a voltar. E as alterações esfincterianas, quer dizer, antes eu não controlava nada o xixi, eu começo a ter um reflexo de coordenação para o controle esfincteriano. E a terceira fase, que é o ajustamento. É uma fase de ajuste sobre a nova condição. Agora o corpo já sabe o que está acontecendo, o que lesou, o que está íntegro e o que não está, e o que pode ser recuperado. Então, agora, a reabilitação é fundamental. E o controle voluntário de novas condições e a integração à sociedade. É a hora de procurar a fisioterapia, a hidroterapia, ecoterapia, as fonoaudiologias para quem tem a lesão é alta e acaba pegando a parte de vocalização, fisioterapia respiratória para as lesões altas que acabam tendo comprometimento de diafragma. É a hora de procurar, porque é a fase do ajustamento. Então, quando a gente tem uma síndrome de centro de medula, quer dizer, o centro da medula foi lesada, é uma lesão incompleta, os membros superiores têm maior deficiência do que os inferiores e a sensibilidade nos segmentos sacrais é permanecida. Então, a gente já sabe que isso vai acontecer e vamos trabalhar nas potencialidades. Tem uma síndrome que chama-se de Brown-Séquard, que é uma hemissecção da medula, quer dizer, cortou metade, perda motora e proprioceptiva do lado da lesão e a perda de sensibilidade no lado contrário da lesão. Então já se sabe isso, a gente trabalha no que a gente consegue, que é isso aqui, as lateralidades. Síndrome medular anterior, a lesão era incompleta, perda da sensibilidade térmica e dolorosa, mas a propriocepção ela é preservada. Síndrome medular transversa, também é uma lesão do cone medular, perda motora completa com perda sensitiva completa. Então são algumas formas, alguns tipos, são só detalhes de lesões que a gente a partir daí classifica e consegue trabalhar. Aqui é só para ilustrar um pouco isso. E a síndrome da cauda equina, que é uma lesão das raízes lombrosacras lá embaixo, que tem perda motora dos músculos inervados pelas raízes lesadas, uma paralisia flácida, quer dizer, molinha, e as perdas sensitivas nos dermátomos inervados pelas raízes lesadas. Então a gente vê que tem muitas lesões diferentes, mas o importante é que dentro de uma lesão incompleta a gente trabalha justamente a função. Então a fisioterapia motora, respiratória, aquática, fonoaudiologia, terapia ocupacional são os tratamentos de excelência para melhora desta condição, para melhora desse grau funcional. E a gente vê por aí Herbert Viana, muitas pessoas que tiveram lesões medulares que hoje têm uma vida produtiva, funcional
e que conseguem sim voltar a ter seu rendimento profissional, que é o que se espera de um pós-lesão. Então era isso. Eu agradeço a todos que estão assistindo. Dúvidas, por favor, comentem abaixo. Perguntas, a gente responde. E até o próximo RN em Ação. Obrigada.